Episódio hashtag número 1 aqui do Piloto. Update mais pilotão. Estamos no ar, galera. Olha só, um filho que foi parido aí depois de um tempo, né, de programação e de... Não nasceu de 9 meses, não, foi de 7, né? De 7 meses, Prematuro. mas tá no ar. Estamos aqui, pessoal, com alegria formidável no coração de começar um programa, não é? Porque não é um projeto, o projeto tem começo, meio e fim, isso aqui não vai acabar. Você vai ter que aturar, vai ter que nos aturar por um tempo aí, Update mais. Eu E acho quem que nós somos hoje? Eu acho que só até Jesus voltar, né? Nós Pelo vamos menos. parar. Vamos lá, gente, nós somos o Update mais, o podcast, porque segura aí, porque depois você vai descobrir o que o Update mais vai fazer a mais por você, pela sua cidade. Mas nós estamos aqui no centro-oeste do Brasil, em Goiânia, o PIN aqui, ó, de Goiânia pro Brasil e pro mundo. Vai que você fale português em outro lugar do planeta, você vai ter que aturar a gente também. Mas quem somos nós, né? Nós somos amigos. Eu sou o Vitor Bruno, publicitário, e eu tenho aqui do meu lado pessoas lindas, maravilhosas que vão se apresentar também. Bora lá. E eu sou o Jacinto Lanas, educador financeiro, e entre outras coisas. E Eu sou o Fábio Otto, sou consultor empresarial, cuido de empresas em dificuldades. E nós somos empresários, né? E por que falar isso? Porque, de fato, esse programa vai trazer aqui grandes empresários também. A gente vai falar de influências, enfim, de várias coisas que podem ser relativas aí na sua vida. Só que é o seguinte, nós temos aqui 3 pilares que a gente vai falar sobre aqui nesse primeiro episódio. Para que a gente existe? O porquê e o que é esse projeto. Vamos lá, o que é verdadeiramente a palavra na concepção aí dos meus colegas e amigos? O que é a palavra update e por que o maisinho na frente lá, Jacinto? Por que a gente escolheu esse nome e por que tem aquele maisinho lá, hein? Então, o que acontece? A nossa intenção é dar literalmente uma atualizada, né, em alguns assuntos e trazer dentro para a sociedade, né, uma visão inovadora, vamos colocar assim, e sobre educação, sobre finanças, educações financeiras para pessoas, para empresas, a família, né? O Vitão aí também, publicitário, fala muito de família. E o mais é porque o mais é o plus, né? Não se resume só a isso, né? Então, não é o mais do mesmo, de outros podcasts aí, ó. Ainda tem isso, né? Hashtag a dica, exatamente. né? A intenção é que nós tragamos aqui, convidemos mais pessoas para vir, né? Pessoas que conseguem conciliar a sua vida empresarial, a sua vida familiar e financeira, pessoal também, né? E aprender um pouco mais com esses empresários do nosso meio. E a ideia, assim, a gente pensou muito assim, porque hoje podcast eles falam muito que você chutar uma árvore cai uns 10, né? Acho que se produz podcast diariamente números. Mas por que essa ideia de, assim, fazer um podcast que seria essa união que eu acho que é a união da vida, assim, de ser, todo mundo é empresário ou funcionário e pai de família ou tem seu dia a dia familiar, mesmo que ser solteiro tem seu dia a dia familiar, né? E o terceiro, todo mundo tem suas finanças pessoais, né? Então, a ideia é juntar essas 3 áreas. Então, a gente tem hoje o Vitão, que investe muito e trabalha muito com o ensino da família, como ser pai, como envolver você ser um homem realmente dentro de uma casa. Você tem o Jacinto, que ele é um consultor financeiro, e eu trabalho com empresas. Então, isso é a vida de qualquer empresário, ou às vezes até de funcionários, que se engloba nesses 3 casos. E como você ser pleno nos 3? Porque não adianta nada, né, Vitão? Você, por exemplo, você ter uma consultoria ou você ganhar dinheiro demais com a sua empresa e perder sua família, né? Isso é importante. Ou, às vezes, igual a área do Jacinto, você ganhar dinheiro demais na empresa
e ser pobre. No fim da vida você não tem nada, né? Porque tem muita gente, essa parte, as pessoas ainda não associaram, né? Que a educação financeira, ela pode te levar a um lugar bom constantemente e te dar um conforto no futuro, se você for bem planejado, sabe? Se você se planejar, guardar um pouco. As pessoas pensam assim, eu não posso economizar. Igual nas empresas, né? Não, o dinheiro que entrou aqui eu tenho que gastar. Então o cara não pensa em reinvestir. Na nossa casa é mais ou menos isso. Às vezes a gente está tão atolado ali de arrumar mais compromissos financeiros, vamos colocar assim, que a gente acaba esquecendo um pouco do futuro. E ainda tem aquele que diz assim, mas eu não sei se eu vou estar vivo daqui 30 anos. E se você tiver, né? Normalmente a gente está. Esse planejamento aí, né? Ele envolve aquele negócio assim, eu Jacinto e Fábio, que são da área aí das finanças e tal, né? Isso envolve aquele negócio de que a sua empresa não pode ser mais rica que você, aliás, ou você não pode ser mais rico do que a empresa, no sentido de que as pessoas começam a ganhar ali um pouquinho, né? A empresa começa a crescer, só que o cara, o físico, a pessoa física, gasta mais do que a empresa consegue produzir, né? Acontece muito, né? Acontece. Não que não deva ser, né? Mas acontece que o cara... Mas o que a gente vê muito, né? É o empresário, ele não... Na maioria das vezes não sabe quanto que a empresa ganha, quanto que a empresa gasta e quanto que ele pode tirar. É difícil ele ter o controle, né? E você tem muito assim, o cara não tem um salário, não faz um salário. Então o salário dele é a despesa da família. Então às vezes o cara gasta 10, 20, 30 e não vê. E muito empresário, já encontrei muito empresário que às vezes tira até 50 mil reais por mês e fala assim, não tira nada da empresa. Porque o cara bota os boletos dele tudo para a empresa pagar e realmente ele não tira R$1 físico da empresa. Mas ele tem uma vida financeira pessoal descontrolada. E você tem muito empresário que passa a vida fazendo um patrimônio pessoal, desfalcando a empresa e chega... na velhice, ou às vezes chega em algum momento, ele precisa vender tudo para socorrer uma empresa que às vezes já está morta, uma empresa que às vezes deveria ser abandonada, em vez de usar esse patrimônio. Então é um descontrole financeiro total. Né? Entre esses e outros assuntos, assim, a gente vai polemizar aqui, viu, pessoal? Okay. Né? Assim, trazendo pessoas que já se lascaram na vida aí por causa dessas más condutas, né? E administrações, assim... E também o chacoalhar das águas. O que é isso, né? Voltando no porquê do nome aqui, né, gente? Nós somos 4, na verdade, viu? Eu falei 3, mas tem um aqui por trás das câmeras, pessoal. Tem um por trás das câmeras. A gente vai chamar ele de cabeludo só, né? Um dia vocês o conhecerão. Vamos deixar aqui no mistério. Esse que está por detrás das câmeras é um cérebro, assim, diferenciado, tá? Por que nós somos 4, né? No sentido também de entendimento desse nome, né, gente? O update, ele volta lá na inércia, né? O dia que a gente aqui falou, né, Fábio? As leis da... Projetar, né? De trazer algo novo. De sair ali daquela zona de inércia que o cara não sabe mais, assim, se ele tá num espiral de descida ou de subida, a pessoa não sai do lugar, patina. Então, nessas 3 áreas que o Fábio disse, né? Assim, familiar, empresário, financeiro e tal... todo mundo passa assim, os perrengues, né? E a gente vai tentar chacoalhar nessas águas aí, viu? E assim, Fábio, eu queria que você falasse um pouco mais da concepção dessa ideia nossa, assim, porque olha aqui, gente, eu anotei um negócio aqui pra gente poder falar: projetar, levantar, renovar, movimentar, atualizar, recriar, reviver. Tudo isso tem a ver com o update, que é uma nomenclatura aí de atualização, mas de upload, subir, mexer. Na verdade a gente juntou, né? Mas a ideia é tipo up de subir, né? Date de data também, de encontro, inclusive, né? Porque que é um encontro, a gente vai encontrar pessoas. E o mais, o plus, né? Então o plus aí é tudo mais que acrescentar dentro disso aí. E também projetos inovadores que podem nascer aí. Aliás, tem alguns já no forno, né? Se preparem, que a gente vai estar divulgando aí. Por exemplo, o Fabão, fala pra gente aqui, cara, em relação a esse esquema de renovar, né? Assim, questão empresarial, que você estava falando aí, o empresário ele cai num esquema assim de se acomodar no que ele tem e de vez em quando ele precisa dar essa renovada, atualizar.
a gente vai falar disso, mas você que é um administrador aí de algumas empresas, você já viu isso assim? O cara cair numa... Um limo, vamos dizer assim, né? Num limbo e falar. A gente falar... tava falando que o cara às vezes nem percebe, né? É porque a empresa tem aquele negócio de crescer, viver, Não, amadurecer e... O que a gente vê muito assim, Vitão, é o cara... Você chega no... Assim, até mesmo contrata, que o grande problema, assim, que às vezes a gente trabalha com consultoria há muitos anos, já vai, acho, mais de 10 anos, e o grande problema é o empresário que ele só vai buscar uma ajuda quando já passou da morte da empresa. Só que o que a gente vê muito é o seguinte, a maioria dos empresários do Centro-Oeste são grandes vendedores. Então você pega uma empresa aí que o cara vende alguma coisa. Você puxa o passado do empresário, ele foi um grande vendedor, ele é um vendedor nato, mas na maioria das vezes não tem uma experiência administrativa e o cara vai tocando. O cara ganha muito dinheiro, mas eu uso um exemplo assim. Antigamente, você comprava por R$100, por exemplo. Você comprava um pacote de amendoim e pagava R$100, por exemplo. E você tinha um prejuízo de R$50 administrativamente. Pagava mal, pagava atrasado. Tinha vários momentos, perdia demais mercadoria. Tem vários momentos assim da empresa que você perde os R$50, mas você conseguia vender por 200 o pacote de amendoim. Então você ainda tinha uns 50. Hoje, esses empresários antigos, às vezes pegam um cara que é administrador, ou às vezes uma empresa bem assessorada, que o cara está vendendo a 130, 120. Então, quando você pega um empresário desse que quer competir no preço, o cara quebra, porque ele não tem noção da despesa dele, ele não tem noção das contas dele. Ele só bota o preço e vai. E o que quebra muitas vezes empresa é contador. Eu sou formado em contabilidade. Você vê assim, eu pego muito cálculo contábil assim para conferir erros assim. Eu tenho um cliente grande. Esses dias ele recebeu um boleto lá de 100 e tantos mil, que na verdade era para ser 20 e poucos mil. Ele ia pagar quase 80 mil a mais. Isso é comum, cara. Então, você pega situações assim, que às vezes uma consultoria fica barato. Você pegar assim, eu não ganho em 3 meses, que é o imposto de renda, eu não ganho nem 30% ou 20% do que eu economizei pro cara em um item. Então, assim, às vezes o cara não enxerga, mas é esse o problema. O cara, às vezes, isso tudo assim, a empresa indo bem ou indo mal, interfere em tudo, na família, na finança, em tudo. Não, mas o engraçado, você falar isso aí, é que, tipo assim, eu acho que isso vem de uma raiz. Aí, trazendo pro meu lado, na parte da educação financeira pessoal, isso vem de uma raiz brasileira, de que a gente, enquanto a coisa tá funcionando, né, tipo, por exemplo, o cara às vezes recebe um boleto desse de 130 mil, mas se ele tem dinheiro para pagar, às vezes ele fica pensando assim, cara, beleza, foi. Pagar logo aqui, mas imagina o cara economizar 70, 120 desse dinheiro, sabe? Então, essa consciência que é um dos objetivos do nosso podcast, trazer essa consciência, porque tanto acontece na empresa como acontece na vida pessoal e na família. Né? Aí é onde eu ia entrar, né? Vocês dois estão citando assim que só procuram, as pessoas em geral, só procuram ajuda quando o negócio está degringolado, né? Já está assim, fedendo, vamos assim dizer, né? Já endividado. Né? Aí eu atendo clientes assim nessa área familiar que o cara já está ali viciado na pornografia há anos. Isso já impactou na vida dele sexual com a esposa. Já, o cara se autoculpa de uma maneira assim que prende ele fica uma pessoa calada, ele não consegue falar mais as virtudes mais, ou seja, ele não lidera o lar, ele não leva a esposa dele para um lugar de saúde e os filhos vão percebendo aquele ambiente morto, aquela coisa fedida. Quando o cara se dá por vista, ele já está perdendo a família, os filhos, a empresa, a vida financeira. Então, assim, é uma bagunça. As pessoas só buscam a ajuda de nós três aqui e tal, do nosso misterioso ali também, na questão da imagem, depois vocês vão saber, quando o negócio já ficou feio, não consegue mais sair daquela
Espiral, é nesse aspecto que a gente vai entrar pesado aqui no podcast, né? Assim, com os convidados e essa última palavra que eu usei aqui, né? Que eu queria que a gente falasse mais, que é o reviver, né? Update no sentido assim, o cara tá morto e precisa de um chacoalho, né? Exatamente. E é essa expectativa nossa de ser um chacoalho aí na vida de quem tá ao nosso redor. Tudo mais. E o que acontece muito, assim, que hoje você tem consultoria de tudo quanto é forma. E hoje você vê um foco muito grande, assim, igual na sua área, na área do nosso amigo misterioso. Oculto, o pessoal muito focado em venda, muito focado no resultado. Até mesmo se a gente pensar no parte familiar, por exemplo, a questão do pet hoje, assim, o prazer do filho imediato, assim, sem tantos problemas igual o filho traz. Polêmico. Só que você soma tudo isso assim, o que você tem de consultoria e de pessoas investindo assim, eu quero vender. Só que o empresário às vezes não sabe nem o preço que tem que pôr para ter lucro. Assim. Hoje, se eu entro numa empresa, e às vezes muitos empresários não entendem isso e optam até por uma consultoria do cara de venda. Assim. Se você não foca em tratar a sua empresa, às vezes você quebra ela vendendo muito. Assim. Se você... Um cara que eu vejo Instagram assim, que é uma polêmica, né? Já igual o povo de todos os podcasts, assim, vai gerar corte. Um cara que eu fico olhando o Instagram dele, assim, prepara pro corte aí, um empresário que eu acho muito doido, assim. Hoje ele é o cara que ensina a vender, o da Ricardo Eletro lá, Ricardo Nunes, eu acho, Ricardo alguma coisa. Ex-Ricardo Eletro, né? Porque ele vendeu, né? Ele é tão bem de venda que vendeu a própria empresa. Não, ele quebrou a própria empresa. Ele deu mas vendeu antes de quebrar, né? Não, mas ele... De falir por completo, né? Obviamente. Então o cara faliu uma empresa, foi preso, não sei assim se já resolveu, se era por engano, mas foi preso. E tá com... Foi só uma sonegaçãozinha que... então assim, aí nisso tudo o cara tá ensinando a vender agora. Então hoje vender... Esse resultado imediato, às vezes, quebra a sua empresa mais rápido do que realmente você tratar ela. Assim, eu tive um cliente uma vez que ele estava... Era uma empresa grande aqui em Goiânia de fio. Devia milhões e milhões. Aí, uma senhorinha, uma das sócias, era uma senhora, e a gente chega muito nesses empresários, assim, o cara olha e fala, mas você tem a idade, às vezes, da minha empresa, assim, e te contrata e não quer te ouvir. Aí essa senhorinha chegou em mim, analisando, assim, falei, olha, minha senhora, você não pode comprar o fio, acho que na época o fio pagava 70 centavos, e ela vendia por 55. Eu falei, minha senhora, você não pode fazer isso, está quebrando sua empresa, essa dívida milionária, uma das coisas... meu filho, é porque você não entende. Isso aqui, fio, é igual arroz em supermercado. Se você não tiver barato, você não vende. Eu falei, mas sim, tudo bem. Ela tinha um lucro com lustre, se ela comprava um lustre por R$200, vendia por 2.000. Então, assim, era fantástico o lustre, o lucro do lustre. Mas eu falei para ela... E não é um material perecível, né? Não. Ela pode ficar ali um tempão ainda trabalhando nesse lucro. A questão do fio é assim, eu falei para ela, tá, tudo bem, mas o supermercado não vende 60% de arroz. Ele vende ali, não chega a 1% da sua venda de arroz, por isso que às vezes ele vende mais barato. Só que ela vendia 60% das vendas dela, era fio, tomando prejuízo. E ela nem sabia disso. E nisso eu falei para ela, olha, você compra um lustre por 200, vende por 2.000, dá o fio para a pessoa. Você pode dar o fio, você pode dar o desconto, vender por 30 centavos esse fio se a pessoa comprar o lustre. Mas agora uma pessoa que vem na sua empresa só comprar fio, para que você vai vender mais barato para ele? Então assim, são essas coisas que às vezes a pessoa só enxerga que precisa de ajuda quando o banco para de falar não. Enquanto ele está pegando empréstimo de banco, endividando... Quando o banco fala não, né? Quando o banco começa a falar não. Quando ele fala não, né? Quando para de pegar dinheiro no banco, e às vezes a família está destruída,
Aí o cara já vendeu tudo que tinha. Aí ele pensa em buscar uma ajuda, mas aí às vezes já não tem mais solução, né? Eu costumo dizer que, tipo assim, quando o cara tem acesso a crédito, por exemplo, é mais difícil dele pensar em mudar. É igual você falou na família, o cara tem acesso fácil à pornografia, é difícil o cara sair, né? Então, a empresa é a mesma forma. O cara, enquanto ele está girando ali, eu já trabalhei em fundo, né? Então, fomentando empresas. Cara, enquanto ele tem fundo para trabalhar, ele está indo, mas... E o engraçado é que ele vem para o fundo muitas vezes depois que ele se queimou no banco, né? Igual aconteceu, né? E isso mostra... É tipo aqueles caras que... Alguns, né, gente? Né? Todos, né? Pelo amor de Deus. Alguns que vão morar fora do Brasil depois de ter se queimado no Brasil. Tipo assim, meio que fugido, né? Vamos tem dizer gente assim, que né? vai fugido, não são Mas, todos, né? engraçado, eu acho que a intenção nossa é justamente isso, é atualizar as pessoas de que há uma vida diferente, né? Há um caminho de sucesso sem precisar você se perder nesse caminho, né? Então, e aí tem muitas pessoas, muitas empresas, muitas assessorias que podem ajudar a alavancar o negócio da pessoa, né? Então, o nosso propósito maior é contribuir para que a pessoa saia aquela corrida dos ratos, né? Corrida dos ratos fala muito sobre pessoa física, mas a empresa, nós, o ser humano, nós estamos nisso aí, tendo que trabalhar, produzir para pagar contas e dentro de nós ainda tem aquele desejo assim, não, eu acho que eu estou me pagando. Então, eu vou pegar aqui o dinheiro, vou comprar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na prática ele acaba gastando algo que não tem e entra nesse círculo de novo. São coisas legítimas, né? Porém perigosas. Por exemplo, você falou aí de questão do equilíbrio. Nós aqui falamos. Ter equilíbrio é um negócio desafiador, porque você quer ter uma vida equilibrada, assim, por exemplo, o corpo, alma e espírito, mas vamos pegar aqui o corpo. Uma alimentação saudável, uma atividade física e um sono restaurador, coisa que pouquíssimas pessoas têm hoje, que é um sono restaurador. Você nesse acordar mundo assim, nosso aqui, quanto menos dormir, né, a gente acha que é melhor. Né? Mas não, assim, por exemplo, você perguntar para as pessoas assim, se você acorda com a sensação de que você descansou de verdade. Talvez você tenha que fazer um investimento, tem que investir num colchão legal, num travesseiro top, ver se a claridade do ambiente não está te atrapalhando a entrar num sono profundo. São coisas tão pequenas, porém que fazem um efeito uma diferença violento depois que você está ali naquele flow, né? Você está fluindo aí numa vida que vai te trazer assim, um equilíbrio, porque rodar os pratos, né? Aquele negócio do cara que equilibra o prato. Equilibrou o prato e rodou ele, quer dizer, você requer ali uma atenção especial, mas depois que está rodando, fica mais fácil, né? Por exemplo, você consegue, converte coach aqui, o quarto homem aí da fornalha, converte coach. Se você acorda cedo, né? Mas com propósito, cara, hoje eu acordei para fazer tal e tal coisa. Tem gente que de fato deixa a vida levar e tá precisando dar chacoalhada, assim, porque não tá liderando a própria vida, não vai liderar a esposa nem os filhos, nem a empresa, né? Então, o Fábio e Jacinto, meus parceirões aqui, os detalhes, né, a mais, por isso o sinalzinho aqui do mais. É um detalhe assim, no meio do update todo, mas esse detalhe a mais que você faz, que parece ser assim, insignificante, vai ter um significado, vai produzir algo ali, enfim. E a questão da vida nossa de homens, né? Claro, também as nossas espectadoras, mas homens, a gente tem que ver dinheiro no bolso, cara. Não é assim, a gente se sente mais seguro, em geral, obviamente, quando temos dinheiro no bolso. Passa um pouco de confiança. É porque, na verdade, a nossa mente, ela trabalha desde pequeno com isso, né? Porque a gente não é educado do que é o dinheiro. E quando a gente conhece o dinheiro, ele nos dá algo que a gente nunca teve na infância, né? E a gente pensa assim, então o dinheiro nos dá essa segurança, né? Muitas vezes. Então, por isso que vem da nossa mente. Mas essa somatória, assim, eu acho que é a ideia do podcast, assim, é você ser pleno, que não tem como você ser um empresário ou trabalhar, ser um funcionário.
você produzir durante o dia estando mal em casa. Você não vai produzir. Você pode ser a pessoa que mais não importa com a família, vai te incomodar, às vezes, um relacionamento ruim, se você saiu mal da sua casa. Se você está lá trabalhando, devendo, como pessoa física, isso também... O cara não concentra. Então, assim, é um ciclo, porque para você ganhar dinheiro, você precisa estar em paz com a sua finança pessoal e com a família. Pra você chegar em casa em paz e conviver com a família para ficar bem, você não pode levar problema e não tem como falar assim, eu vou deixar meu problema na empresa. Você não deixa. Problema você carrega com você. Não tem como você deixar dentro da empresa assim, o Vitor empresário, você deixa no seu escritório lá e fecha a porta e vira o Vitor pai de família. Que nem, às vezes, um funcionário consegue, talvez... Então, mas aí às vezes até desligar. Mas a gente separa. Mas tem funcionário que também não desliga. Não, mas a isso. gente separa o seguinte. Vamos colocar, por exemplo, uma caixa de supermercado. Ela não tá nem aí, ela quer o salário dela final do mês. Ela não importa se... Para ela, às vezes, menos serviço, que seria menos faturamento para o chefe, é melhor, porque ela, quanto mais vende, ela trabalha mais. Exato. Mas eu te passei um tempo esses dias, assim, na minha época de gordices, né, comia muita coisa ruim, eu chupava picolé todo dia. Eu presto consultoria no Mato Grosso do Sul, almoçava e chupava um picolé. E passando no caixa, assim, no caixa de uma rede de supermercado que eu presto consultoria, a caixa falou assim, nossa, é bom ter dinheiro, ser rico, né? Porque pode comer o que quiser. E todo dia. Eu falei para ela assim, olha, eu falei assim, eu acho que eu ganho é pouco. Porque, eu falei assim, você trabalha das 8 às 6, né? Ela com 2 horas de almoço, ela é. Falei, então, tem vezes que eu começo 6, 7 da manhã, termino 10 da noite. Ela, Deus me livre, é por isso que você tem que ganhar salário mínimo. Então, essa situação, se você pega um cara de gestão, que é um cara que foge do salário mínimo, ele não deixa ele mesmo sendo funcionário, ele leva o problema para casa. Então, você não tem como ser pleno na vida, você cuidar do seu filho em plenitude, se um desses pontos que a gente está apresentando aqui está em dissonância. Então, e essa ideia assim, que a gente quer trazer convidados, quer trazer empresários e às vezes até pessoas que não são empresárias, mas são às vezes pessoas influentes na sociedade, para a gente poder entender como que a pessoa harmoniza isso. Então, como que um empresário de Goiânia ou um grande empresário dá conta de levar a família e as finanças pessoais, às vezes, até descobrir as dificuldades, porque às vezes a gente... Aqueles livros, assim, o cara conta a biografia, eu não sou formado, mas eu cursei mais da metade do curso de História. E olha, a gente... Não sabia, não. Essa eu sabia. A gente lê um livro, assim, no curso, tinha um livro que falava assim, a história dos vencedores. Você nunca vê um livro de alguém que perdeu uma guerra e escreveu um livro. É sempre quem venceu. Então, uma batalha, por exemplo, você não vê o índio nunca escreveu o livro falando como que o português tratou eles. É sempre o português que escreveu o livro. Como que então, na história você aprende que os dois lados estão mentindo e que você tem que juntar os dois lados. Então, às vezes, você vê histórias, biografias, o cara com o maior sucesso do mundo, mas aí não vê as batalhas que o cara viveu, né? O dia a dia, os problemas familiares. Mas aqui a galera vai ver, viu, Fábio? Aqui vai ver. Ó, e já se prepara, gente, que a gente tem na lista aqui pessoas polêmicas que vão sentar nessa mesa aqui. Polêmicas, assim, que já passaram Deus e o mundo para chegar onde chegaram. E, inclusive, a gente vai ter aí alguns desafios, assim, de alguns likes e tal, para a gente trazer alguns caras aqui. E um dos nomes que nós temos, assim, para o cara chegar aonde chegou, passou, assim, pelo inferno
né? Pelo inferno, que a gente ia chamar aqui de outra coisa, mas deixa pra lá. Assim, pra entender. E por que o cara conseguiu ter êxito, sendo que muitos não têm? Essa pergunta é negócio. Você fala assim, por que o cara chegou aonde eu não cheguei ainda? O que eles fazem, né? Qual foi o segredo ali, né? Um dos nossos convidados, que já está agendado, acho que ele vai contar a história dele aqui, mas é um empresário muito bem sucedido. Assim, ele tem empresa aqui em Goiânia, mas ele presta serviço para o Brasil inteiro. Assim. Na área dele, a empresa dele é a melhor do Brasil. Só que, conhecendo ele particularmente, vendo o patrimônio que ele já conquistou, eu sempre acreditei, assim, falei, esse cara recebeu alguma herança boa. Porque é inacreditável a pessoa assim, em vida. E ele casou com 30 e poucos anos, era funcionário, tava falando, mas em 20 e poucos anos o cara faz um patrimônio desse, não é de acreditar. E quando eu fiquei sabendo que vem de família humilde, que até depois de casar morou com o sogro um período, tal, assim, você... É uma história interessante. Você fica até tudo motivador, cara, senão o pessoal né? Nem vai querer. Então eu falo assim, você não vê as batalhas. Às vezes o cara tá desmotivado, às vezes, tem 30, 40 anos, eu vou só tocar a minha vida. Você vê o Roberto Marinho, ele construiu a Rede Globo, ele só tinha aquele jornal O Globo, com 65 para 70 anos de idade. Eu vi uma vez aquele programa, O Aprendiz, do Roberto Justus, que o cara falou pro Roberto, eu acho que o Roberto Justus na época já tinha 60 e poucos anos. E ele, ou 50 e pouco, eu sei que o cara falou, não, aí o Roberto falou, o que você quer fazer no final da sua vida? Eu quero aposentar com 60 e pouco. Ele falou, então você está falando para mim que daqui 2 anos eu tenho que aposentar? Eu deveria estar aposentado. Então hoje essa visão de aposentadoria e de parar é para o funcionário, para o caixa de salário mínimo. Então você vê empresários, às vezes eu ficava pensando com esses empresários aí, milionários, falava, cara, para que o cara trabalha? Para que um dono da van, bilionário, parece só o patrimônio pessoal dele é 10 bilhões de reais, por que um cara desse trabalha, né? Às vezes a gente vai descobrir que esses empresários, o que motiva, porque chega um ponto que não é mais dinheiro, chega um ponto que é muito mais. Interna, porque se for por dinheiro, o cara, nos 2 primeiros bilhões ali, o cara para, né? Normalmente o cara para. Mas o que acontece, muita gente que ganha na loteria, né? Não, o problema da loteria ainda tem... Acha que vai aposentar, ele torra tudo. É a questão da consistência, né? De ser pleno. Às vezes o cara ganhou na loteria, ele só deu um up, né? Em um setor da vida dele, que foi o dinheiro. Mas o cara às vezes tá com a família toda... Quantos a gente já viu aí que o cara gastou em cabaré, né? Vamos colocar aqui. Com mulheres e tudo mais. Então, assim, outro que o homem morreu, a mulher matou por causa do dinheiro. Então, assim... Mentalidade velha. Ou seja, tem uma química por trás disso. Não é só o dinheiro, né? E você pensar o seguinte, o dono da Amazon, Bezos lá, o Jeff Bezos. Ele... O cara bilionário, o cara que não precisa... Acho que um cara desse chega em qualquer loja e... Um cara que não faz mais conta. Você chega num padrão de vida assim, você não faz conta mais. Só manda fazer. Se bem que tem uns caras que são não, mas apagador de luz com a mão fechada. Mas né? esse aí A gente tava falando aqui nos bastidores do neguinho que tem muita grana. Não, mas é um milhão. Não, mas aí o cara eu acho que é falta de caráter. O cara que é bilionário ou milionário, que a gente conhece aí, que faz questão de um prestador de serviço humilhar o cara por causa de R$100. Isso é falta de caráter. Mas eu falo assim, um cara bilionário, onde eu quero chegar, por exemplo, do dono da Amazon, o cara separou. Isso que eu ia falar agora. Quanto que a esposa dele faturou, hein, gente? Alguém sabe? Os dois... 47 bilhões de dólares. Os dois juntos ainda continuou isso, como né? os 10 mais ricos. Exato. Mas assim, o Bill Gates separou, parece que mesma tem pouco coisa, tempo. 43 bilhões. Então assim, às vezes a gente pensa assim, poxa, é grana, é ter um emprego, tal, eu vou ter plenitude na família. Mas por que um cara desse separa? Pronto. Por que um cara... Não é, cara, não Pronto, é. É o que você acabou de falar aí. Se fosse, o dinheiro resolveria. Nem é aquele meme lá, né? Dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar, né? Mas não é bem isso. Você pode até comprar, mas você não compra. A felicidade, ela... E eu vejo muita história, assim, que às vezes você vê a pessoa pronta,
a pessoa às vezes com grana, e você pensa assim, e vê às vezes a esposa ou o marido como coadjuvante. Você vê às vezes uma empresária top, e o marido, você olha e fala, o que essa mulher tá fazendo com esse cara? Mas não, às vezes você não sabe assim, o tanto que esse cara foi importante para ela chegar onde chegou. Ou a mulher. Às vezes você pega um dono da Amazon e fala, o cara pode ter a mulher que quiser, mas não sabe às vezes o que a esposa dele que ele separou passou para ele chegar onde chegou. Então, essa plenitude, é essa vivência que eu acho que a ideia desse podcast foi muito bacana para mostrar para as pessoas que você não dá conta de separar, não dá conta de ter essa ideia, tipo, eu deixo a minha família em casa quando eu estou trabalhando, eu deixo o empresário na empresa quando eu chego em casa. Essa ideia não existe, assim. Isso é utopia, e quem faz isso assim, então tem que trazer, e às vezes a gente ensina a gente acaba com o podcast. Às vezes tem alguém que está assistindo que concorda com isso, fala aqui embaixo, né? Às vezes a pessoa tem uma opinião de que é possível, vive isso, né? De repente a gente pode incluir ela aqui na conversa para contar uma experiência, porque realmente, cara, é difícil, porém eu acho que se você alinhar as áreas, vamos colocar assim, e se esforçar, porque é uma frase que eu tenho utilizado ultimamente, o trabalho duro vale a pena, né? É de uma das empresas que eu sou associado. E o que acontece? O trabalho duro vale a pena, ele vai dar um resultado. E aí você consegue equilibrar, você consegue ter uma família equilibrada, saber lutar as batalhas familiares, financeiras. No Brasil, um dos maiores índices de divórcio que nós temos no Brasil é por causa de finanças, né? Então, tipo assim, por causa de dinheiro. As pessoas, quando envolvem dinheiro, elas mudam muito, né? E hoje, meus amigos. O que a gente mais vê, assim, nessa geração, assim, quando a gente fala geração, parece velho, né? Assim, falar. Mas acho que vocês estão meio velhinhos. Assim. Aí você vê uma falta de consistência, assim, e que as coisas não são construídas da noite pro dia, assim. Você vê esses grandes impérios e até regionais, assim. Você vê empresas goianas, assim, igual às vezes o Novo Mundo, o Fujioka, tal. Foram empresas. Você vê as fotos, assim, o cara tinha uma lojinha e foi construindo e chegou num império. E hoje as pessoas querem tudo muito rápido, assim, um resultado assim, de 6 meses, 1 ano, eu quero ficar rico. E às vezes você vai ouvir as histórias dos mais antigos, assim, é um processo duro. É um processo que o cara, esses grandes... esses dias eu vi um podcast do dono da Havan, dele contando. O cara chegou onde ele chegou, ele rodava o mundo para comprar os trem barato para vender aqui no Brasil. Ele falando assim que esses potinhos assim de colocar aqui vendia na época de 20, 30 reais essas doceiras, e ele achou na Indonésia melhor que no Brasil, pagando 25 centavos. E ele já chegou lá e comprou 5 milhões. Só a cidade, só tinha uma loja, só a cidade que a loja estava não tinha 5 milhões de habitantes. Assim, se ele vendesse um para cada habitante da cidade, e ele espalhou isso pelo Brasil inteiro, que ainda sobrou 200 mil. Você vê o cara comprar por 25 centavos e vender por 25 ou 30 reais. Só que o cara tem 30 anos de história para chegar num patrimônio bilionário. A questão é que a internet hoje, ela, por conta da guruzada aí, né, gente? Vamos falar aqui, os coaches, gurus aí. Tem gente séria nessa área, né? Não tô falando isso. Mas, assim, em geral, colocou que é tudo muito instantâneo, né? Você vai ficar milionário, aí coloca lá um molequinho de 17 anos. Que vende, né? A nossa ansiedade de ganhar dinheiro. Aí você atiça a lombriga ali da vontade de ganhar dinheiro. Exatamente. Obviamente, todo mundo tem. Mas, assim, respeitar o processo de cada coisa. Por exemplo, Soitiro, né, gente? Soitiro Honda, né? Vale a pena aqui ressaltar o glorioso. A história dele é show, porque ele vendia peças para os carros da Toyota, e um dia o dono da Toyota falou para ele: olha, amigão, as suas peças são até legaisinhas, mas elas dão problemas e tudo mais. Você precisa dar um upgrade, ou então parar de mexer com esse negócio de peça.
Eu acho que ele deve ter pensado assim, ele poderia ter falado, né? Mas talvez ele deve ter falado. Tá bom, eu acho que eu vou parar de mexer com peça mesmo. Vou fazer agora o carro inteiro agora. Porque suscitou nele, a partir de uma dificuldade aparente ali, ele como um homem que estava ali... Uma necessidade, né? Humilhado pelo Bambambam Toyota que comprava as peças. O cara, tá bom, eu vou parar de vender peças, eu vou fazer o carro inteiro. E se tornou um senhor, um grande vendedor e em números absolutos passou a Toyota, né? Assim, a questão é qual a motivação de um homem empresário e tal, na sua plenitude da vida, de fazer o que precisa ser feito. E é isso, senhoras. As mulheres também, não pode esquecer, né? A gente está usando aqui hoje os tem empresários. a Magalu aí que tá... Magalu, né? Tá mas assim, é o ser humano, né? Assim, a plenitude ali, é isso que a gente vai chacoalhar aqui. Você pega tudo isso aí e você pensa assim, por exemplo, o cara... O início, o start, assim, é a grana. Mas você chega num nível assim, se você continuar levando como grana, ou você para, ou você desiste, ou chega naquele pensamento assim, eu vou comprar uma chacrinha e parar, viver minha vida. Aí até esses dias eu vi uma piada assim, o cara endoidou, jovem, e foi morar na beira de um barranco para pescar, e amanhã, mas você tem que ganhar dinheiro. Eu falei, dinheiro para quê? Não, para você viver aí no final da história, assim, não, para você comprar uma chacrinha e pescar. Eu falei, não, então cheguei lá, sem dinheiro. Porque você vê, por exemplo, igual histórias me pega essa história dos caras grandes, por exemplo, um Walt Disney, o dono da Apple. O cara, quando foi demitido da empresa dele... Steve Jobs. Ele foi demitido... Ele não parou, ele criou uma empresa que fazia servidores e junto com essa empresa, assim, o cara já era bilionário, ele vendeu, ele já podia, a geração dele, as 4 pró-gerações, ele podia falar, não, vou comprar minha chacrinha, tô revoltado, nunca mais vou ter Apple na minha vida, porque eles me demitiram, o cara que eu contratei me demitiu, e o cara criou a Pixar, que ele fez o projeto lá, acho que o primeiro projeto foi aquele desenho lá do Toy Story. Aí a Disney, ele foi fazendo os filmes para a Disney, quando ele foi cortar o contrato com a Disney viu que todos os filmes eram da Pixar, não era da Disney. A Disney cresceu a Pixar por um descuido de contrato. E comprou, ele morreu como o maior acionista, ele tinha 10% da Disney. Então, você vê que o cara, assim, ele não para, porque já não é mais grana, é o desejo de produzir. E eu acho que é isso que a gente tem que extrair dos nossos convidados, para entender e incentivar, né, as pessoas que estão nos assistindo a buscar isso, porque, cara, essa vida de realmente, como você falou aí, o assalariado e tudo mais, às vezes nos deixa parado, né? Nós estamos falando da inércia. E a gente precisa nos movimentar. E não só por nós mesmos, mas para fazer a vida do próximo, às vezes, melhor, né? Então, gerar oportunidade, fazer com que o Brasil cresça, fazer com que a gente saia dessa caixa de que só os políticos é que têm dinheiro, porque eles que comandam. Então, a gente, como empresário, a gente como empreendedor, nós como pais de família... qualquer um de nós temos um papel na sociedade para isso. E a gente precisa sair dessa paralisia que a gente sofre, né? De se acomodar. Porque é muito fácil, igual você falou. Se eu me proponho acordar de manhã, eu acordo 6 da manhã. Tento, né? Por alguns momentos, eu não tenho propósito para aquilo lá. Ou o meu corpo vai gritar assim, não, por que você vai dormir? Você vai acordar essa hora para correr? Então eu preciso sair desse ciclo de que minha mente quer me sabotar para eu poder crescer e fazer com que as outras pessoas cresçam. Porque se a gente tem energia, a gente vai exalar isso para as outras pessoas, né? Hoje o grande mal acho que o grande mal hoje da sociedade é a ideia do concurso público. Você tem um fomentar... Polêmico assim, também, polêmico. Então você tem um fomentar, às vezes, não sei se é uma visão de esquerda,
Mas assim, de você já garantir seu futuro sendo funcionário público, então você vai receber de qualquer jeito, às vezes trabalhando ou não. Na pandemia, nenhum funcionário público parou de receber, não teve perca nenhuma. E a aposentadoria é quase igual. Então, é chegar num nível assim de uma garantia, de uma estabilidade financeira, e isso mata a pessoa, mata o empreendedor que existe dentro da pessoa. E também é o seguinte, grana, eu comecei com 17 anos, acho que há 16 anos atrás, ganhava meio salário mínimo. Eu acho que eu com meio salário mínimo tinha uma sensação que sobrava mais do que hoje, porque o dinheiro, ele é algo assim, a gente inventa trem demais. A sensação de que você tem mais faz com que você compre mais. Não, e o sistema, eu até falei esses dias no meu Instagram, né? O sistema, ele é feito para isso. Para te estimular a gastar mais, a viver mais, você merece mais. Não que nós não mereçamos, mas acaba que a gente vive uma vida meio que escravizada durante toda a nossa vida, e no momento de comprar o sítiozinho lá para pescar, a gente não tem condição nenhuma. Quando a gente... Vai depender Isso nunca será suficiente lá do INSS. Eu tenho Tava com um cliente esses dias, ele falando assim, reclamando, pagando as contas pessoal dele e reclamando. Conta demais, isso aqui. Eu falei só, você já parou para pensar que 80% ou mais da nossa vida é coisa que a gente não precisa? Eu falei assim, olha, ele tava pagando a conta da Sky na hora. Eu falei assim, é Sky, você paga R$500 por mês, você não precisa disso. Você precisa? Não precisa. Aí eu falei, olha, a gente junta dinheiro para trocar de celular, trocar de carro, fazer... Eu falei, se você pegar tudo, só o de comer, o de morar, o básico, não é 20% da sua renda. A gente inventa os outros 80%. Por isso que, se você não tiver uma plenitude dessas 3 áreas de uma cabeça boa, você pode ser um Jack Bezos. Você vai separar de sua mulher e vai ser infeliz. Você pode ser um dono, acho que, não sei, não lembro se era da Panarello, que o cara era milionário aqui, suicidou. Então não é... É isso. Não, e até falando de concurso também que você falou, veja bem, pelo menos na minha opinião aqui, eu acho que o concurso não é o problema, até porque a máquina pública precisa disso. A questão é que você criar uma visão de que você tem que... Você nasceu para isso. E que é a sua garantia, né? E que é a sua garantia. Cara, eu morei 20 anos em Brasília, e Brasília respira concurso. Eu era o fora da curva que não gostava. E todo mundo era, vamos colocar assim, meio que contra, né? Cara, o que você vai fazer da sua vida e tal? É mais fácil, ok. Mas esse ímpeto nosso de querer fazer algo novo, de viver algo novo, toda vez que alguém me perguntava, eu falei, cara, eu não me vejo parado num lugar ao mesmo tempo. O tempo todo, você imagina você ficar 40 anos dentro de um... E aí a nossa ideia aqui, já finalizando aí, é o seguinte, pessoal, essa palavra que o Fábio e o Jacinto disseram, estar parado. Não é às vezes você, porque também o CLT, ele pode se acomodar e ficar ali e não sair daquele... Não tem nada contra você, porque nem todo mundo nasceu para empreender, mas o cara ali, ele precisa se atualizar também, sair do lugar. E é para isso que a gente existe aqui, né? Então, assim, água parada, a gente dá bicho. Água parada apodrece. Não. É por isso que a gente tá aqui, para tirar a podridão de dentro da sua cabeça e fazer você mexer em alguma coisa, tá? Faça alguma coisa. E você vê tão doido assim... Tem muita empresa aí que você faz carreira e às vezes começa com um salário mínimo e sai ganhando 50 mil por mês, assim, acaba a sua carreira. Mas hoje, quando às vezes precisa selecionar algum funcionário, fazer alguma indicação, assim, eu olho às vezes no currículo, assim, hoje para mim, você ter muitos anos de algo que não muda, não é vantagem, assim, você ter... Mostra um pouco de comodismo. Você pegar, por exemplo, a pessoa está 10 anos como secretária de uma empresa. Para mim, isso é um currículo que já não serve. Sim. Porque, às vezes, você pegar outra que já você vê, assim, em 2 anos ela estava como secretária e você vê ela mudando no currículo, assim, ela, numa empresa tal, ela foi isso, agora depois já foi isso, você vê o crescimento. Ou cresceu dentro da própria empresa, né? Virou assistente, alguma coisa assim, virou gerente.
e por aí vai. Eu acho que fala muito disso. E para a gente finalizar aqui, né? Caminhar para o nosso final, eu acho que foi um papo legal. Gostei de estar aqui com vocês também. Vamos lá. Queria dar a opinião de vocês. Primeiro episódio. Queria convidar todo mundo a curtir aqui, né? Que estamos começando, então os likes dão uma ajuda aí. Compartilha, manda. E preparem-se, porque vem coisa boa por aí. A gente vai chacoalhar a água da sua vida, a água da vida familiar, financeira, profissional aí, de alguma maneira, tá, pessoal? Então... Pro lado bom, né? Pro lado bom, tem que ser pro lado bom, né? Trazer Gente, a plenitude, né? Trazer uma plenitude. Vamos lá, então, de despedida desse primeiro episódio aí, que foi lindo, o filhinho número 1. Nós três aqui na mesa e o nosso misterioso aí por detrás. O cabeludo ali por Né? trás. Eu só quero falar um negócio, pessoal. Esse episódio foi produzido por nada mais, nada menos que Carbonolab. Tá, pessoal? E outros patrocinadores que a gente vai revelando aí ao longo da nossa história. Vai colocar no vídeo aqui. Beleza, pessoal? Ó, valeu demais. Fique por aí e acompanhe os nossos episódios Update Mais. Abração pra todos aí, galera.